Olá, meu nome é Patrícia Ferrarini Bertuzzo, sou psicóloga da infância e da adolescência e também especialista em neuropsicologia clínica. E hoje eu trago para vocês os prejuízos que o TDAH acomete. Bom, primeiro prejuízo que a gente pode colocar, segundo Barkley, que em 2011 ele vem com seus estudos sobre o TDAH, é nas funções executivas e na atenção. E eu vou elencar algumas delas aqui. O primeiro é a dificuldade de planejamento. Por isso que muitas vezes o TDAH, ele tem essa dificuldade de se organizar. Às vezes ele planeja lá um determinado tempo, ele não consegue se sustentar e cumprir com aqueles combinados. Outro ponto importante é o controle inibitório, que é a capacidade que a gente tem de controlar um comportamento frente a alguns estímulos, frente a algumas situações, tá? E muitas vezes o TDAH tem esse prejuízo justamente porque ele tem que inibir, ele tem que frear um comportamento em detrimento de outro comportamento, que é uma concorrência dele, né? Algo competitivo. Então, às vezes, entre você estar numa sala de aula onde você tem que prestar atenção no seu professor e o aluno, o amiguinho que tá ali ao lado, jogando a borracha, fazendo aviãozinho, é muito mais, competitivo o aviãozinho, a distração é melhor do que você prestar atenção às vezes no professor. Então eles têm essa dificuldade de controle inibitório, tá? Outra dificuldade também do TDAH que pode ter é a flexibilidade cognitiva. O que seria? É a capacidade que nós temos, o próprio nome já diz, da gente flexibilizar um comportamento, tá? Então, assim, imagina que eu esteja numa sala de aula também e eu tô fazendo determinado exercício, de repente muda, toca o sinal e aí precisa ir para outra matéria, outra disciplina, outra aula, até essa criança ou esse adolescente se organizar, se flexibilizar para poder realmente voltar naquela atividade, ele pode demorar também mais tempo, então ele acaba lentificando e a velocidade dele também acaba sendo diminuída. Por isso que muitos pais aí falam, vão acordar até a criança se trocar, até a criança, ela fica muito assim inflexível naquele comportamento que ele se encontra, tá? Outro fator importante também que pode estar prejudicado é a memória de trabalho. O que seria a memória de trabalho? É a capacidade que nós temos de guardar uma informação em curto período de tempo. Então, assim, a memória de trabalho é algo que a gente grava, por exemplo, no máximo 3 minutinhos, tá? E aí, quantas vezes, há uma sobrecarga de memória de trabalho onde os pais dão vários comandos, exemplo, vamos pensar que você vai acordar de manhã chamando o filho para escovar o dente, para se trocar, para fazer o lanche, para arrumar a mochila. E a hora que ele dá todos esses comandos, a criança fica perdida, ela não consegue se organizar, Por quê? Porque ela já perdeu informações na sua memória de trabalho, ou na sua memória operacional. Então, muitas vezes é importante que a gente dê um comando por vez, porque a gente sabe que o sistema de memória de trabalho de um TDAH, ele pode ser falho, tá? Dentre outras questões que eu vou falando em vídeos mais pra frente também, na sequência, para que possa ajudar você. Então, hoje eu dei 4 dicas aqui de funções prejudicadas no TDAH. Já aproveita para se inscrever aqui no meu canal.